Lucas 17:11. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O verso 12 diz que esses homens pararam de longe para clamar a Jesus. E eles clamaram: Jesus, tem compaixão, tem misericórdia de nós. E a primeira passagem, melhor, a primeira palavra que me vem em destaque nessa passagem é misericórdia, compaixão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão. A Bíblia diz que aqueles homens clamaram de longe, aqueles homens não estavam perto de Jesus, aqueles homens estavam impuros, havia até um não judeu ali, um estrangeiro ali entre aqueles homens, e ele clamou por misericórdia. Isso nos mostra que todos podem clamar por misericórdia a Deus. Todos, em qualquer situação. A Bíblia diz que eles estavam longe, e se alguém nessa noite, talvez na transmissão, você se sente longe de Deus, você parou distante, aonde você está, você pode clamar por misericórdia a Deus, porque Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus que ouve o clamor, Ele é um Deus que tem compaixão de todo homem, seja um homem puro, lavado pelo sangue de Jesus, ou aquele que ainda não fez essa decisão de se lavar no sangue de Jesus. Isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que nós sempre podemos clamar a Deus por misericórdia na nossa vida. Tem dias que nós acordamos e parece que o Espírito Santo que nos acordou. Você acorda de uma forma mais alegre, parece que você acorda com louvor na cabeça, aí você vai fazer a leitura da palavra, né? Já no início do dia, que coisa maravilhosa é ler a Bíblia de manhã, e você abre numa passagem, e parece que aquela passagem foi escrita para você naquele dia. É maravilhoso quando nós temos dias assim, nós nos sentimos perto de Deus, nós nos sentimos amigos de Deus, e a conversa com Deus é natural. Mas tem dias que nós não acordamos assim, ou não vamos dormir assim. Tem dias que nós nos sentimos carregados, culpados, sobrecarregados, lembramos de erros que fizemos, estamos chateados conosco, estamos frustrados, talvez até amargurados, e nesses dias, apesar de não nos sentirmos perto de Deus, nós podemos clamar pela misericórdia de Jesus, porque Ele ouve o clamor de perto, e Ele ouve o clamor de longe. Ele ouve o clamor do santificado, e Ele ouve o clamor do impuro. Ele ouve o clamor do judeu, e Ele ouve o clamor do gentio. Ele é Deus de compaixão. E Jesus dá uma direção para aqueles homens. Jesus é específico para eles, e diz no verso 14, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E a palavra diz que eles foram, enquanto eles foram curados. A segunda palavra que me vem à mente nesse trecho é fé. Fé que me leva a mover numa direção que Jesus deu. Eles clamaram por compaixão,
Jesus mostrou a sua compaixão, dando a eles uma palavra, dando a eles uma direção. E como é precioso quando nós aprendemos a ter fé que nos coloca em movimento, fé que nos coloca em caminho de milagres, fé que nos leva a perseguir algo com a convicção que nós iremos alcançar. O que Jesus falou para aqueles homens era: apresentem-se aos sacerdotes como se vocês já estivessem curados. Eles estavam impuros ainda. Eles se mantinham longe, também pelo contexto religioso, pela tradição da época, por não poderem, devido à lepra, estar perto da sociedade. Mas Jesus falou: caminhem em direção ao sacerdote, numa atitude de que vocês creem na cura. E enquanto eles estavam fazendo aquilo, a cura se concretizou. Aleluia! Eu clamo a Deus por misericórdia, eu clamo a Deus por compaixão, na impureza, na distância, seja onde eu estiver, mas eu preciso também ter uma fé prática na palavra de Deus, que me leva a me mover, que me leva a me levantar, que me leva a considerar o que Ele disse, e não ficar perguntando: mas por que Ele não fez da forma que Ele fez com o outro? Eu já vi várias curas de Jesus, a Bíblia relata, em que Ele fazia instantaneamente, em que Ele fazia na hora. Tem uma passagem, inclusive, que o homem do tanque de Betesda nem sabia quem era Jesus, e Jesus curou ele. Por que que comigo não é assim? Por que que eu tenho que andar até um sacerdote? Por que que eu tenho que andar nessa estrada? Será que Ele não vê que eu estou leproso? Será que Ele não vê que eu vou passar por constrangimento social? Que eu vou passar por situações que eu não quero passar? Essa é uma forma de pensar que não é a forma da fé. A forma da fé é: eu clamei, Ele me respondeu, e dentro da direção que Ele me deu, a cura, a resposta será revelada. Eu me adequo ao modo de Deus e não tento adequar Deus ao meu modo. Fé que me coloca em movimento. Essa fé bíblica, prática, é maravilhosa. Mas se eu viver somente por uma fé que gera milagres e que busca milagres, isso ainda não significa que eu vou ser um amigo de Deus. A palavra diz que 10 foram, enquanto eles iam, todos foram curados. Que maravilha, porque é o poder da fé. A fé gera milagres. A fé bíblica, a fé prática, faz o impossível acontecer. Quem disse isso? Jesus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui nessa noite, diga amém. Mas apesar de 10 viverem milagres, 9 continuaram de longe. E escolheram ficar longe agora, não mais porque estavam impuros. Eles não estavam mais impuros, eles estavam purificados. E depois de serem purificados, só um voltou. Só um escolheu se aproximar de Jesus, mais do que simplesmente por ter fé para um milagre, ou para alcançar uma bênção. Quantos estão entendendo? Diga amém. No início, talvez alguns tenham até um temor, uma reverência. Não, eu não entendo muito dessas coisas espirituais. Eu não quero errar com Deus, né? E creio que em muitos corações uma preocupação real, um temor. Mas a pessoa se aproxima de Deus, Deus se revela, ela vive milagres. E aí é a hora que a pessoa escolhe: eu de fato vou me aproximar de Deus e vou viver uma jornada próxima de Deus, ou eu só queria um milagre, eu estou purificado e eu vou seguir o meu caminho. Quantos entendem a diferença aí, na verdade? Meus irmãos, nós precisamos aprender a diferenciar, porque uma coisa é ter fé para milagres, isso é bíblico, e nós cremos que Deus está curando, inclusive nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu também preciso escolher o caminho da gratidão.
é a terceira palavra que me vem em destaque nesse trecho. O homem clama por misericórdia. Deus revela a sua misericórdia. O homem aprende o caminho da fé para o sobrenatural. E nós aprendemos e começamos a andar. Deus transforma situações. Deus faz milagres. Deus nos purifica. E a pergunta é, se quando eu era impuro, eu me aproximei de Jesus, por que que agora que Ele me purificou, eu vou me afastar? Essa é a hora que o nosso coração precisa se lembrar, que gratidão é uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Gratidão me leva a voltar, gratidão me leva a não viver numa loucura para conquistar só os meus sonhos, mas me leva a parar a minha agenda, mudar prioridades, separar um tempo para estar com Jesus, porque eu quero estar mais perto de Jesus. Ele respondeu, as coisas já mudaram, mas eu preciso estar diante do meu Senhor, eu preciso levar a Ele a minha gratidão, eu quero estar mais perto, porque foi Ele que transformou a minha vida, não foi a bênção em si, mas foi o meu Senhor. Que semana maravilhosa e que oportunidade maravilhosa para fazermos como o salmista fez. Quando ele está falando com a sua alma, ele diz, minha alma, bendiga ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios para contigo. Irmãos, são tantas bênçãos. São tantas bênçãos. São tantos livramentos. É tanta misericórdia e bondade de Deus na nossa vida, que nós possamos aprender a guardar, lembrar e buscar um novo encontro com Jesus. A gratidão me leva ao coração do Pai. É verdade que nós nos aproximamos de Deus pela fé. É impossível o homem se aproximar de Deus se não for pela fé. Ele precisa ter fé que Deus existe e que Ele é abençoador. Mas o homem só fica de fato perto de Deus na sua jornada, no seu dia a dia, quando ele alimenta um coração grato. E a atitude de gratidão não é a atitude da maioria. Você pode ver na estatística bíblica desse exemplo. 1:10, fala comigo, misericórdia, né? 1 de 10 voltou para agradecer. Irmãos, Jesus não deu R$5 para os 10. Jesus não deu uma dipirona que melhorou uma dor para os 10. Jesus curou a lepra. Aqueles homens estavam mudados para sempre. Aqueles homens foram curados das suas feridas físicas, tinham a chance de ser curados do seu próprio espírito e também das feridas emocionais, porque o que Jesus estava fazendo era reinserindo aqueles homens num contexto social saudável. E quando nós chegamos na igreja, aprendemos com a palavra, conhecemos ao Senhor, Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele cura o nosso físico, Ele cura a nossa alma, Ele nos ensina a andar de cabeça erguida, Ele nos ensina quem nós somos nele, somos amados, e por isso podemos andar com confiança que somos amados no Pai, não sermos mais feridos pela sociedade, ou melhor, não deixarmos palavras da sociedade nos jogarem para baixo. Ele muda a nossa vida por completo. Quem pode dizer que Jesus mudou a sua vida para sempre? Levanta a sua mão, por favor, e fala: obrigado, Jesus! Ah, pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Mas aqueles 9 entraram num caminho religioso. Aconteceu, fui curado, a bênção chegou. Aleluia, então isso significa que eu estou no caminho certo. Se eu manter essa rotina aqui, automática, as coisas vão continuar fluindo. Oh, vida com Deus tem rotina, mas precisa ter entrega também.
precisa ter sacrifício também, precisa ter prioridade também. Aquele parou no meio do caminho, quando ele percebeu, uau, minha vida mudou. O que aconteceu agora, não foi só porque eu fiz algo, é porque ele fez algo em mim. Eu preciso voltar, eu preciso falar mais com Deus, eu preciso me alimentar mais dessa palavra, porque foi essa palavra que transformou a minha vida. Eu preciso ter uma aliança, uma entrega mais efetiva, ser mais parte do corpo de Cristo de uma forma visível, congregando, me aliançando, servindo. Aquele homem falou: Jesus, eu preciso de Ti. Irmãos, gratidão nos leva a viver o melhor de Deus. Gratidão nos leva a viver o melhor de Deus. Aquele homem voltou, e Jesus perguntou para ele: e os outros 9? Jesus ama os 10. Jesus ama o grato e o ingrato. O amor do Pai é maravilhoso, irmãos. O amor do Pai é maravilhoso. E Ele sente falta quando nós não expressamos a gratidão. Ele está esperando que o coração reconheça o que Ele fez, e que esse reconhecimento aproxime na comunhão diária com Deus. Jesus está te esperando, todo dia. Ele curou para tirar a dor, é verdade. Ele curou para mudar a vida, é verdade. Mas primeiro, Ele curou porque Ele quer que você esteja mais perto dEle. Isso é um ato de bondade, isso é uma expressão da bondade dEle, para que nós possamos nos aproximar ainda mais, e não só vivermos buscando conquistas. Quando aquele homem chega de volta para Jesus, ele pergunta: e os outros? Voltou só o estrangeiro? Voltou só o menos provável? Voltou aquele que reconheceu que precisava. Gratidão é reconhecer: se não fosse Jesus, eu não tinha, não era, não conseguiria e não valeria a pena. A palavra diz que ele chega aos pés de Jesus, ele se prostra. Primeiro, no verso 15 diz que ele já volta louvando. Aleluia. Quem quer aprender a vir para a igreja louvando? Não vir para louvar somente, mas vir louvando. Não vir só para estudar a palavra aqui, mas estudar a palavra no caminho, ao longo da semana, no seu dia a dia, para que aqui ele traga ainda maior revelação. Aleluia! Aquele homem já veio preparando o seu espírito, ele já veio buscando a Deus na sua caminhada. Aleluia, isso é revelação de Deus, irmãos. Que nós possamos aprender a andar no nosso caminho, na ida com fé, na volta com louvor, na ida com entrega, mas na volta com prioridade do Senhor. Que eu possa aprender a louvar Jesus quando eu vejo Ele ou quando eu não vejo Ele. Eu quero andar louvando, aleluia. Ele já veio louvando. Ele já veio glorificando a Deus, e quando ele chega ali no culto, quando ele chega no corpo, diante do corpo de Cristo, o céu já está aberto, as coisas já estão fluindo, porque ele não veio murmurando, ele não veio reclamando, ele não passou a semana inteira de uma forma negativa, ele passou com o espírito preparado, buscando preparar o seu espírito, porque ele sabia que ele teria mais encontros com Jesus. E Jesus diz para ele, no final, verso 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem foi mais do que curado, ele foi salvo. Viver de milagre em milagre não significa que a gente está vivendo a plenitude do propósito de Deus. Qual que é o exemplo bíblico disso? Teve uma geração do povo de Israel que talvez foi a que mais viu milagres, mas mesmo assim ficou no deserto. Por quê? E a Bíblia é muito clara: porque eles escolheram um caminho, uma atitude de murmuração e não de gratidão. É possível viver milagres murmurando, por incrível que pareça, mas é impossível agradar a Deus sem ter um coração grato. É impossível viver o melhor de Deus sem ter um coração grato.
Clamar por misericórdia, podemos clamar de qualquer lugar. Puros, impuros, gentios, judeus, perto ou distantes. Fé devemos ter, e a fé pelo milagre, a fé para o impossível. Mas também aprendemos o caminho da volta com gratidão e adoração ao Senhor. Porque é nisso que está um propósito maior de Deus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós já clamamos por misericórdia, oramos com fé por milagres, mas antes de encerrar eu quero te perguntar se você faz parte de um pequeno grupo, de um que pode aumentar, ou de um grupo de 9, que nós sejamos aqueles que escolhem Jesus por amarmos a Jesus. E toda vez que nós voltamos com gratidão, nós recebemos muito mais do que nós pedimos pela primeira vez na fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, levantar suas mãos, exerça a sua gratidão ao Senhor agora. Diga: Senhor, obrigado, Pai, nessa semana, dia de ação de graças, é algo figurado, Deus, mas que nós possamos ter uma vida de ação de graças, Pai, que nessa semana, Deus, em que nós temos esse dia, nós possamos nos lembrar que o Senhor já nos purificou, o Senhor nos deu a fé é um dom do Senhor, foi o Senhor que nos deu essa fé, que nós escolhemos exercer pelo impossível. Pai, mas nessa noite nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido um Deus bondoso, o Senhor tem sido um Deus galardoador, o Senhor tem sido um Deus de misericórdia, o Senhor tem sido um Deus, como a tua palavra diz, presente. O Senhor é presente, o Senhor é presente no vale, o Senhor é presente na angústia, o Senhor é presente na dor, o Senhor é presente na vergonha, e o Senhor também é presente na honra, no vale e na montanha, na alegria. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós nos movemos até aqui nessa noite, num caminho de fé, e a tua palavra diz que nesse caminho de fé em movimento, milagres acontecem. Por isso, mais uma vez, nós queremos liberar a palavra de cura, de milagres, de provisão, meu Pai. Declaramos a tua bênção e proteção sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.